Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Neste sábado, véspera de Grenal, início da decisão do Campeonato Gaúcho. E eu trago como meu convidado um cara que jogou muitos Grenais, na base, no profissional, que virou treinador, que agora não está mais nem no país, está morando em New Jersey, nos Estados Unidos, está com escolinha de futebol, mas é um cara que tem uma história muito legal como jogador de futebol, também como técnico, e eu tenho certeza que nós vamos ter um papo muito agradável. Meu amigo Regis Amarante de Lima Quadros, que prazer, quanto tempo a gente não tinha uma resenha, hein, meu camarada? Tudo bem contigo? Ô, Guerrinha, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar falando contigo de novo, depois de tanto tempo, né? A gente que passou muito tempo junto, eu acho que eu te via mais do que a minha família, né? É verdade. Verdade. Eu era repórter naquela época, né? E o Regis era o quarto zagueiro do Internacional. Regis, vamos relembrar. Como é que tu caiu no mundo da bola? Guerrinha, a realidade da minha família, a minha família é do futebol, né? A família por parte da minha mãe, né? Eu tenho 2 tios que foram atletas. Um, inclusive, já faleceu, que é o Amarante, que jogou no Guarani de Bagé, jogou muito tempo no interior do Rio Grande do Sul, um cara, assim, bem conhecido no interior, né? E na época de, 70, alguma coisa assim, 60 e poucos. E depois eu tenho o meu outro tio, né, que é o Luiz Eduardo. Sim. Que foi zagueiro do Grêmio por muito tempo, depois jogou na Atlético Mineiro. Muito bom zagueiro, diga-se de passagem, muito bom zagueiro. Exatamente, ele estava naquele time da década de 80 do Grêmio, que foi ex-campeão gaúcho, Copa do Brasil, e só e tudo eu acompanhava. E eu sempre também, desde pequeno, aquela coisa pela bola. O meu pai também é um apaixonado pelo futebol. Meu pai até hoje, chegar para ele e perguntar a escalação do Flamengo, não sei de que época, de época tal, ele sabe tudo, né? E a gente sempre respirou futebol dentro de casa, né? O meu pai, eu nunca me esqueço que aos domingos eu nunca olhava um desenho, um filme, o negócio era futebol o dia todo. Então a gente foi vivendo isso aí, respirando, né, desde os meus 9 anos de idade, depois que meu pai me colocou na escolinha, e aí a gente fui indo, e sempre atrás, e correndo, e buscando, fui mandado embora, voltei de novo, fui mandado embora de alguns lugares, e persisti, e consegui chegar onde eu queria, que era ser um atleta, né? E tu, quando botou na cabeça que queria ser jogador de futebol, tu já imaginava ou tu já começou querendo ser zagueiro, ou daqui a pouco tu era um cara que jogava em outra posição e te adaptou como zagueiro? Não, quando eu comecei a jogar futebol, eu era meia, né, Guerrinha? E eu tinha 9 anos, eu era meia esquerdo, do tempo do meia esquerda, né? Isso. E na realidade, desde pequeno, eu sempre falei, eu nunca me esqueço, tem uma prima do meu pai, que se chama Jussara, e ela sempre me fala isso quando ela me encontra. Tu lembra quando tu era pequenininho que tu falava pra mim? Não, tia, eu vou ser jogador de futebol, daí eu vou te dar um Fuquinha, falava pra ela. Uhum. Um Fusca, né? E eu andando na bicicleta na carona dela, e eu pequenininho, falando, não te preocupa, tia, essa bicicleta aqui e tal, mas mais pra frente um dia eu vou ser um jogador de futebol e vou te dar um Fusca. E eu sempre tive esse objetivo desde pequeno, sempre bem claro, sabe? Mas, tipo assim, perante tudo isso, né, as pessoas que foram muito importantes para mim também foi meu pai, minha mãe, né, que sempre estiveram junto comigo e me dando suporte. Isso, na realidade, o meu pai foi meu patrocínio, né? Que legal, cara, que legal. E como é que tu foi parar na quarta zaga? Que, pra quem não sabe, o Regis era um jogador de pé esquerdo, né? Foi assim, ó. Eu era meia, né? Daí eu fui pra escolinha do Grêmio, aí fiz meu primeiro jogo no Grêmio, eu já fui pra seleção.
selecionaram, assim, tipo 20 jogadores, né? Pra treinar nas terças e quintas. E aí eu fui, comecei a treinar, terça e quinta, jogava de meia, ponta esquerda, essas coisas assim. E aí foi passando o tempo, aí eu quebrei meu braço lá no Grêmio não, lá perto de casa, eu quebrei o braço. E aí eu não fui treinar mais, eu fiquei um mês sem treinar. Aí quando eu voltei já não me chamaram mais pra treinar de novo, entendeu? Na seleção. E aí eu fiquei jogando só na escolinha do Grêmio. Só na escolinha. E aí depois eu saí da escolinha, aí eu fui pra seleção do Grêmio de novo, né? E fiquei treinando a seleção e eu nunca era convocado, né, Guerrinha? Eu só treinava. Sim. Pô, e eu, uma criança, tipo 12 anos e tal, não, quero jogar um pouquinho. E aí o que aconteceu? Pediram não sei quem falou pra mim que tava precisando de um zagueiro lá no Zequinha. E eles iam pra Argentina. Daí eu pensei, não, sabe o que eu vou fazer? Vou pra essa viagem. Vou lá treinar. E fui treinar de zagueiro, porque eu sabia que eles estavam precisando de zagueiro. O que eu pensei? Eu não sei se é uma coisa normal para uma criança de 12 anos, 13, né? Tipo, porque eu acompanho, lidou com criança aqui também, adolescente, né? Nunca ninguém quer jogar na zaga, né, Gainha? Zaga e goleiro são dois lugares que os meninos procuram passar longe, né? Muito raro. Eu vejo assim, raro. Que posição que tu é? Não. Esses tempos eu treinei um garoto que tinha uns 14 anos, um garoto maior do que eu, né? E eu vendo assim o estilo dele, eu falei assim, cara, tu seria um baita num zagueiro. Mas o meu pai falou que eu tenho que ser atacante, não sei o que. Eu disse, não, tudo bem. Eu tô te falando pelo teu perfil, né? Eu tenho 1,83, deve ter 1,87. Com 14 anos, jogando na zaga, ter um bom cabeceio, cara. Não, mas eu sou atacante. Não, tá tudo certo. Então não deixa quieto, falei pra ele. Aí beleza, então ninguém quer jogar na zaga. E eu fui naquela coisa, tipo assim, preciso de zagueiro, vou pegar essa viagem pra Argentina, né, vou lá treinar. E aí treinei. Aí na época era o Rogério Zimmermann até, tava lá no São José, e o Alzir, não é? Aí o Rogério veio falar comigo e falou, não, vou te levar pra Argentina, como é que é? Tem telefone do teu pai? Não, daí eu passei o número da onde o pai trabalhava. E aí eles ligaram pro meu pai disse que tudo ok, e eu fui pra Argentina como zagueiro. Uhum. Aí começou a minha trajetória de quarto zagueiro. Eu tinha o quê? 13 para 14 anos, né? 13? Não, tinha 13. Aí o que aconteceu? Quando nós voltamos da Argentina, nós fizemos 2 amistosos, um com o Inter e um com o Grêmio. Contra o Grêmio eu joguei bem, e no Inter tinha um cara que depois veio a ser meu colega de grupo, né? O Marlon. E o Marlon fazia gol demais com 13 anos. Essas coisas assim que acontecem no futebol quando tem guri novo, por exemplo, que nem o Mamute arrebentava na base, né? Sim. Aí chega no profissional, não consegue, ou senão arrebenta com 13 anos, 14, 15, aí depois quando chega no juvenil já não consegue jogar mais. E esse Marlon, nessa idade de 13 anos, era uma Ferrari, né? Fazia gol em tudo que é jogo, 2, 3, 4 gols e tal. E aí nós jogamos contra o Inter e eu anulei ele. E naquele dia, o Alzir, que era do São José antes, ele já estava no Grêmio. Uhum. Aí o Alzir acabou o jogo, o Alzir veio falar comigo, Regis, pode te apresentar terça-feira lá para treinar com nós. Aí eu voltei pro Grêmio de novo. Aí eu fiquei treinando no Grêmio e nunca fui convocado. Só ficava na reserva e só treinando. E eu achava, né? Eu ficava quieto, né, Guerrinha? Eu nunca falei nada, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Eu ia lá treinar porque eu queria jogar, né? Mas isso acaba desmotivando, né? Porque quer jogar, mas só treina. Chega no final de semana, tem jogo, não é chamado. Muitos não têm a persistência de continuarem na profissão, até largam, vão tentar outra coisa. E aí valeu a tua persistência. Diz, não, eu vou continuar e vou virar jogador. Não, e aí o que acontece? Eu sempre na reserva, mas nunca reclamei. E hoje eu vejo os meninos assim,
De vez em quando tu tira um, o outro já olha com uma cara meio fechada, sabe? Os garotos de 13 anos. E eu tipo assim, imagina, eu fico me botando no lugar, falando assim, pô, imagina se eu estivesse no meu lugar, como é que ia ser? Ele ia desistir. Porque, pô, tu ficar só treinando é complicado, né, Guerra? Não, claro que é. Nem pra... O treinador até é meu amigo, né, tal. Mas nem pra, tipo assim, não, vamos levar uma vez só pra sentir o gostinho, sabe? De ir lá no jogo, ficar no banco e tal, botar o uniforme do Grêmio, botar o agasalho lá pra ir no ônibus. Mas não teve nada disso, mas eu sempre também fui muito... Eu, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca desisti do que eu queria, né? Sim. E aí o que aconteceu? Aí eu não voltei mais pro Grêmio. Aí eu fui pro quê? Eu fui pro vôlei. Na Sojipa. Opa! Aí eu comecei a jogar vôlei na Sojipa, porque tinha uns colegas meus. Tinha um colega meu que falou assim, parece que o cara do vôlei quer ver uma gurizada lá, vamos lá treinar pra ver, tal, não sei o que. Eu disse, vou aproveitar, vou nessa. E o vôlei era segunda e quarta. E eu fui. E aí quando eu treinei, o cara me passou no teste do vôlei, entendeu? Aí eu já comecei a treinar no grupo da Sojipa, de voleibol. Eu de início eu era ponta. Daí o que aconteceu? Eu fiquei treinando na Sojipa, aí fui indo, né? Cheguei a 14 anos. Daí eu fui treinar no São José também. Daí no São José eu já não estava mais de zagueiro de novo. Eu voltei para jogar de volante. Porque eu acho que essa teria sido a minha posição, entendeu? Sim. De volante. Aí eu treinando de volante, bem do lado esquerdo e tal. Não era muito rápido, mas tinha um bom controle de bola, boa saída, sabe? Tinha bom passe. Aí tal. E eu cabeceava bem também, primeira bola, essas coisas assim, né? Aí um dia eu me irritei com o treinador do São José lá. Daí eu, não, tá de sacanagem. Esse cara não me bota pra jogar, tô na reserva. Não, tá brincando comigo. Aí eu me irritei e... Aí não fui mais. Desisti de São José. Aí fiquei só na Sojipa. Aí eu tava treinando vôlei terça e quinta. Aí começou a funilar o vôlei, né? É que nem futebol, vai afunilando, né? Sim. Aí no vôlei começou a chegar uns guri mais altos, assim, né? Não, porque o vôlei é uma coisa diferente do futebol, né, Guerrinha? 14 anos o cara já tem 1,88m. Baixinho é só pra entregar água, né? No intervalo. 1,90m. Pô, tinha o... Eu não sei se você já ouviu falar, o Manius. O Manius é aí de Porto Alegre. Sim. Ele jogou comigo. Uhum. E o Manius, quando chegou lá, eu tinha o quê? Eu acho que 1,75m. O Manius já tinha 1,88m, né? O Manius tem 2 metros de altura, né, cara? Era uma desvantagem, né? Não, já era uma desvantagem. Eu era a ponta. Aí no outro ano, o Aníbal me passou que era o treinador, me passou pra levantador. Daí eu comecei a me sair bem, sabe? E aí o que aconteceu? Aí eu fui no dentista, meu pai é aposentado do Banrisul, né? Eu fui no dentista, eu fui lá pegar a carteirinha na Cabergs pra mim poder ir no dentista. E lá eu encontro o que tu deve conhecer, o Paulinho Estigarribia. Sim. Que é o pai do... Até o Marcelo. O Marcelo foi treinador da base do Inter, né? Sim. Aí o Paulinho me encontra, porque o Paulinho foi o primeiro cara que me convocou quando eu tava na escolinha do Grêmio, com 10 anos. Com 9 para 10. Aí o Paulinho me olhou, pô, e aí, Regis, como é que tu tá? Tal. Não, tô bem. O que tu tá fazendo? Não, tô só no vôlei e tal, né? Não, vamos lá, nós vamos fazer um infantil B do Grêmio. Aparece lá pra treinar com nós. Vai ser segunda e quarta. Era 3 dias, não lembro direito se era segunda, quarta e sexta, eu acho. E aí eu fazia segunda, quarta e sexta futebol e terça e quinta o vôlei. E aí, ainda ontem eu tava comentando, não sei com quem, com uma menina que eu conheço que é treinadora lá da onde eu treino, que eu falei pra ela que meu pai foi muito importante, né? Porque eu jogava vôlei e futebol e meu pai chegou e falou assim, Regis, agora deu.
Você tá com 15 anos, a gente vai ter que ter uma definição, porque eu não posso estar gastando dinheiro, tipo, ou tu vai pro vôlei ou tu vai pro futebol. E na realidade, o meu pai queria que eu fosse pro futebol, entendeu? Sim. E eu, como até no porque futebol, o vôlei dava meio... muito pouco dinheiro, né? O vôlei não dava muito dinheiro naquela época. O vôlei não dava muito dinheiro, né? Também. E eu não sabia também se eu iria virar um jogador de vôlei também, né, Gainha? A gente, uma criança de 15 anos, um adolescente, né? É muita coisa envolvida. E o meu pai, como eu te falo, um fanático por futebol, né? Respirando futebol, jogava peladinha com os amigos dele, veterano, aquelas coisas assim. Aí o pai chegou pra mim, não, então tu tem que ter uma definição. Ou tu vai pro ou tu vai pro futebol, ou tu vai pro vôlei. Daí eu falei pro pai, e no vôlei eu tava bem. Eu era titular do time, eu era o levantador, né? E aí eu falei assim, não pai, então eu vou fazer o seguinte, eu vou largar o futebol. Daí ele falou, o quê? Não, isso mesmo, eu vou largar o futebol, eu vou pro vôlei. Ah não, então beleza, tá tudo certo. Vai pro vôlei, mas tu já sabe que eu não te dou mais nada. Eu vou te dar essa opção, não vai levar mais nada. Exatamente. Então vamos pro futebol. Acabou os presentes, aí ele falou assim, não, eu já vou ver um serviço pra te limpar os banheiros lá no banco lá, entendeu? daí eu assim, não, ô pai, vamos fazer o seguinte, ó. Não, eu vou pro futebol. Aí, então tá bom, então voltou tudo ao normal. É isso aí. Que legal, cara, que legal. Eu tô conversando com o Regis, que foi zagueiro do Inter, né, que hoje está comandando uma escolinha nos Estados Unidos, em New Jersey. E quando o papo é legal, é aquilo ali, né? Passa muito rápido. Terminou o primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. A gente vai tomar uma aguinha, trocar o fardamento e volta em seguida para continuar esse papo, né? E dá um tempo aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o Regis, ex-zagueiro do Inter, atualmente treinador de futebol. Contou toda a trajetória do início da vida dele, jogador de vôlei, acabou depois, por força da família, optando pelo futebol. E como é que tu foi parar no Inter? Assim, ó, Guerrinha, eu fui mandado embora do Grêmio no juvenil, não é? E aí o que acontece? Aí tinha um pai do menino e falou pra nós, o seu Abílio dos Reis, ele quer ver todo mundo que foi embora do Grêmio lá no Inter, porque ele quer dar uma olhada nos meninos. Aí como eu queria jogar, né? Primeira coisa, peguei, me mandei. Fui lá no meu pai, ô pai, dá o dinheiro da passagem que eu vou lá treinar lá no Inter. Fui mandado embora do Grêmio. Ah não, então tá bom. Aí fui lá, aí treinei a semana toda no Inter. Aí na sexta-feira o Abílio me chama e me manda embora. Falou assim, me dá teu número, me dá teu endereço. E daí eu achei, tô dentro, né? Daí assim que tô dentro, nada. Não, pode ir embora, tal. Qualquer coisa eu te ligo de volta. Falou assim pra mim. Daí eu assim, não, tudo bem. Aí fui lá, peguei minhas coisas, mais uma vez, saí triste, mas tudo bem, não vou desistir, né? E aí eu já tinha olhado no São José de novo, pra mim ir treinar com o Armando. Armando, na época, é o treinador juvenil. E eu nunca me esqueço, eu cheguei lá pra treinar no São José, lá no Itapeva, na Sertório. Fui lá com as minhas coisas. Quando eu cheguei lá, o Armando, e aí, tal. Não, vim pra treinar aqui, tal. Fui mandado embora do Grêmio, do Inter também. Quero ver se tinha uma oportunidade pra mim poder treinar. Aí o Armando falou assim, hoje não tem como. Mas amanhã, se tu vier, tu pode treinar. Daí eu assim, então tá bom, que horas? Às 3 horas aqui no Itapeva, tá bom. Aí eu peguei e fui embora. Mas só que pra mim chegar na Sertório era meio complicado, né, Guerrinho? Porque eu morava no Jardim Leopoldina. E nessa época meu pai já não tava morando mais comigo. Meu pai já tava separado da minha mãe, né? Sim. Há uns 2 anos, mais ou menos. E aí eu tinha que ir lá no meu pai pra me pegar dinheiro pra me poder chegar na Sertório. Meu pai trabalhava no Banrisul da Cristóvão Colombo. E aí eu fui lá no pai. Quando eu cheguei lá no pai, aí veio a surpresa. Eu falei assim, pai, me dá o dinheiro que eu vou treinar lá no São José. Tá, mas como assim no São José? Não, fui mandado embora no Inter. Aí o meu pai entrou, não, tu não foi mandado embora no Inter. Fui, pai, o cara chegou pra mim na minha cara, falou que não precisava voltar mais. Não, volta lá, que o cara se enganou. E aí meu pai não entrou mais em detalhes. Aí meu pai pegou, me deu o dinheiro da passagem e eu pensei assim, não, eu vou lá no São José e treinar no Inter, eu vou lá pro Inter, né? Não, claro. Com todo respeito a São José, não tem comparação. E quem tá aí no Sul, tu quer jogar no Grêmio ou no Inter, não tem, né, Guerrinha? É isso aí. A terceira opção é o time de Caxias, e aí quem é de Porto Alegre, claro, tem o São José, que é uma opção hoje. E aí quando eu cheguei lá no treino, o treinador me olhou e falou assim, te farda e vamos treinar.
E aí parece que aquilo ali depois as coisas foram assim, sabe? Foram indo, aí quando veio ele já tava falando pra mim que ia me botar titular. Não, vou te botar titular no time e tal. Aí o Márcio Tigrão subiu pro juvenil, né? A. Na época tinha juvenil A e B. E aí o Márcio Tigrão subiu pro juvenil A e eu fiquei titular no juvenil B. E aí as coisas foram fluindo, né, cara? Mas eu tive muita... Eu vou te falar, Guerrinha, foi mais difícil na base pra mim do que no profissional. Muito Olha mais. Só. Quanto tempo de Inter? Ao total foi 8 anos de Inter. 8 anos. Aí deixa eu te falar um detalhe, Guerrinha. Que agora que depois, quando eu era profissional, meu pai me falou. O que aconteceu? Tu lembra do Vasquez, um que jogou? Sim, meio campo. O Vasquez jogou e foi preparador físico do Abílio, foi atleta do Abílio e preparador físico do Abílio. Uhum. E o meu pai se dava bem com o Vasquez. E o meu pai pegou o Vasquez na segunda-feira, que foi essa segunda-feira que eu não fui, que eu fui em São José, e foi lá no Inter, porque o meu pai não sabia que eu tinha sido mandado embora. Porque como o meu pai estava separado e tal, e eu não tinha avisado meu pai. E eu fui correr atrás das minhas coisas, entendeu? O que aconteceu? Quando meu pai chegou lá pra falar com o treinador, com o Vasquez, pô, Abílio e tal, aquele negócio todo, as brincadeiras, sabe que o seu Abílio como é que era, né? Aí e o guri? Não, o guri eu mandei embora. Como assim, seu Abílio? Não, tem um monte igual ele aqui. Aí entra meu pai na parada, e eu tenho certeza que o seu Abílio, como uma boa pessoa, aquilo ali amoleceu o coração dele. Do meu pai falar assim, pô, dá uma chance pro meu filho, dá mais uma chance, vocês não vão ter, vocês não têm gasto de nada, eu que dou as passagens pra ele, a única coisa que vai fazer é sujar o colete de vocês, só. Daí o seu Abílio naquele dia, ele, tá, então é o seguinte, manda o guri vir de volta aí. E aí foi ali que as coisas começaram a acontecer pra mim. Uhum. E aí tu saiu do Inter e foi pro Fluminense, é isso? Isso mesmo, saí do Inter e fui pro Fluminense. Cheguei no Fluminense em janeiro de 2000. Eu tava lá em Santa Marta da Imperatriz, aí pintou a ligação, aí o cara me ligando, tal, tem negócio assim e tal. Na época já tinha celular, né? Lá pro Fluminense, na realidade em 99 o Fluminense quis me levar, mas só que eu não quis ir, né? Porque eu não quis sair no meio da competição e tal. E eu também não queria, disputar Série C na época, sabe? Assim, pô, tô aqui na A, cair pra C e tal. Sabe como é que era guri, né? Sim. Mas eu sabia que o Fluminense era uma grande instituição, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas daí, quando apareceu em janeiro de novo, e uma das coisas que fez eu sair foi quando a gente fez o primeiro coletivo da temporada, e o cara, esqueci do treinador agora, Zé Mário. E o Zé Mário me colocou no time reserva. Aquilo ali me deixou louco, né, cara? Me deixou assim, ó. Pô, fiquei atucanado. E eu era gurizão, era pra ter tido calma, ficar tranquilo, não, deixa quieto, daqui a pouco eu vou jogar mesmo, entendeu? E aí ele me deixou de fora do time titular, colocou o Lúcio e o Ronaldo, né? Daí tal. Aí eu, beleza. Daí apareceu o Fluminense, aí eu nunca me esqueço, tava lá na rouparia com o Gentil, e o tio Wilson, falecido tio Wilson, né? Não, pois é, vamos embora, tal. Não, fica aí, tu sabe que tu vai jogar, calma. É questão de momento. Aí eu peguei e fui embora. E na realidade, Guerrinha, não me arrependo de nada, porque, cara, o Fluminense pra mim foi maior do que tudo na minha vida. É mesmo? Foi. Que maravilha. Mesmo cara. eu sendo da base do Inter, mas seguinte, ó. No Fluminense foi assim, ó, aconteceu, tipo assim, eu me sentia como se eu estivesse em casa. Sabe, as coisas fluíram assim, ó. A gente fez belas campanhas e realmente não conseguimos alcançar, né? Em 2000 nós saímos pro São Caetano, né? E eu fiquei 2 meses lesionado, voltei no último jogo. Em 2001 nós chegamos na semifinal do Rio São Paulo, perdemos a Taça Guanabara nos pênaltis, perdemos o Campeonato Brasileiro na semifinal para o Atlético Paranaense. Então nós fizemos assim, ó, eu fiz belas campanhas, tive cogitado para ir para a seleção de novo, como eu tive no Inter no início da minha carreira, né? Foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha carreira. E depois do Fluminense, tu foi para onde? Depois do Fluminense eu fui pro São Paulo. O Oswaldo de Oliveira me levou pro São Paulo. Mas só que no São Paulo eu não me saí muito bem, tive um pouco de dificuldade. Até pela questão seguinte, eu fiquei um tempo parado e quando eu voltei eu já não estava bem fisicamente, né? E isso acabou me prejudicando. E além do nosso time ser muito aberto, né? Não era um time de marcação. Porque a gente tinha 2 volantes que jogavam na minha frente. O Maldonado era um cara que marcava, mas não tinha muita mobilidade. E o Simplício era um cara que mais jogava do que marcava, né?
E na frente, na realidade, foi o melhor time que eu joguei, né? De nomes, assim, né? Se começar a colocar. Ricardinho, Kaká, Luiz Fabiano, Júlio Batista, Leonardo Moura, Reinaldo Atacante, Leandro Amaral, Maldonado. Era uma Jorginho qualidade. Paulista, né? Gustavo Neri, Rogério Ceni. Não, o time era forte, né? E aí, depois do São Paulo? Depois de São Paulo, o que acontece? O Oswaldo foi embora do São Paulo, né? E o Fábio ficou um tempo ali, ainda, até os caras contratarem um preparador físico. O que aconteceu? Aí o Fábio chegou pra mim e falou assim, ó, Regis, se tu puder, vai pro São Paulo, vai embora, se tiver uma oportunidade. Aí eu bem assim, tá, mas por que tu tá me falando isso? Não, porque o que acontece, o pessoal não gosta de ti aqui. Primeiro porque, né, o início da tua chegada aqui não foi legal, os caras estavam achando que era uma coisa e tu não conseguiu, né, responder as expectativas dos outros, e outro porque por causa do Oswaldo, né, cara? Porque eles acham que tu é o vinha do Oswaldo. É a bruxa do Oswaldo. E aí aquela coisa toda, daí eu assim, não, tranquilo, bom tu me falar isso, Fábio. Porque na realidade o Goiás tava me querendo, quer dizer, o Pachuca teve atrás de mim, eu não fui. Aí o Goiás veio, daí apareceu a Rússia. Aí foi quando eu saí de São Paulo. Tu continuou, depois do final da campanha, tu continuou com a ideia fixa de seguir no mundo do futebol, né? E virou treinador. Exato. Eu encerrei minha carreira no Vila Nova de Goiás, né? Em 2010. E agora esse ano vai fazer 11 anos já que eu encerrei que eu tô fora dos gramados. O que aconteceu? Eu tentei mexer com jogador de futebol, daí eu vi que era muito difícil. Tal, e depois eu falei com algumas pessoas tal, e do meio do futebol, os caras me indicaram, falaram, cara, por que tu não faz curso de treinador? Tu tem uma postura legal, e outra coisa, tu é um cara que sempre, por onde tu passou, tu foi capitão das equipes tal, e tem um bom relacionamento, aquela coisa toda. E aí eu pensei nisso, aí foi aí que eu comecei a fazer, fiz o curso de sindicato, aí fui treinar o Rio Pardense aí no Rio Grande do Sul, mantive na divisão de acesso, tava brigando pra cair, joguei 6 jogos, aí depois fui pro Brasil de Farroupilha, aí treinei a Avenida, onde teve o acesso, acabei me desentendendo com o presidente do time, aí depois voltei pra Avenida de novo, aí depois fui pro Boa Vista disputar a Série D do Brasileiro e a Copa Rio, lá no Rio de Janeiro. Aí em 2017 fui pro Rio Verde, onde mantive o time na primeira divisão do Campeonato Goiano. Na minha estreia ganhamos do Goiás, depois ganhamos do Atlético Goianense também, aí no último jogo meu nós ganhamos de 1-0 do Atlético do Goianese, com 2 jogadores a menos, aos 47 minutos do segundo tempo. E aí depois o que aconteceu? Eu acabei, tipo assim, bom, agora vai aparecer algo melhor pra mim, né? E acabou não acontecendo. E aí eu fiquei esperando. E nesse meio tempo também eu tive uma possibilidade para entrar na base do Inter, sabe? Foi isso aí, eu acho que mais ou menos 2013, 2014. Mas só que naquele momento eu achava que, não, eu vou tentar mais um pouco. Mas se eu soubesse, eu tinha entrado, porque de repente poderia me dar um outro rumo na minha carreira de técnico, né? Porque eu já tinha treinado alguns times profissionais, já tinha uma certa experiência de interior, entendeu? Mas também não me arrependo e hoje trabalho com futebol, vou continuar trabalhando com futebol até o último dia da minha vida, porque também é uma coisa que me dá prazer, entendeu? Curto e grosso. Tu pensa em voltar ao Brasil e retomar a carreira de treinador, ou isso não está nos teus dias, nos teus planos atuais? Guerrinha, claro que penso. Penso porque eu vejo muita coisa no futebol que eu sei que as coisas vão acontecendo, claro, mas eu vejo que eu também, daqui a pouco, eu tenho uma certa possibilidade, alguma coisa de aparecer algo, né, interessante, e eu retornar ao Brasil para treinar, claro que penso sim, mas é que nem eu te falei, são coisas que teria que ser um contrato de 1 ano, numa situação de um clube que tenha calendário, que tenha objetivo de querer algo a mais, entendeu? Não de, nós vamos aqui, vamos entrar para disputar para ver o que vai acontecer. Aí é um pouco difícil. E a outra coisa também, né, na minha questão, assim, tipo, eu passei por tantos lugares bons, né? E isso é uma dificuldade que a gente tem, porque tu chega no lugar e aí é bola, por exemplo, que nem eu no Rio Verde, eu tive que pagar a água, eu tive que pagar a janta, sabe? E ainda ser psicólogo dos treinadores, dos atletas. Porque, na realidade, no time pequeno, tu não é um treinador, tu é um psicólogo. Porque o que acontece? Diferente do grande. Quando o atleta no grande não te serve, é muito simples. Tu tira ele pra fora e tu traz um menino do Júnior.
entendeu? E no interior não tem isso. Não tem, porque tá o aqui. interior, quando tu fecha o grupo, já tá dentro da condição financeira do clube, ó. É isso aqui. Isso aqui não podemos passar. Se passar aqui vai dar problema com os outros. Vai atrasar salário. Então é bem diferente, né? Regis, nós ficaríamos conversando mais uns 4 ou 5 dias aqui, porque a resenha é muito boa. Mas estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha, e antes de nós terminarmos esse papo, eu vou te fazer 2 perguntas que eu faço a todos os meus convidados. O que tu fez na tua vida, seja para pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? O que eu fiz na minha vida que eu não deveria ter feito, o que faltou pra mim foi um pouco mais de calma, entendeu? Somente nos momentos de dificuldade. Naquela coisa assim de, hoje tu não vai jogar. Eu tinha uma coisa que, quando acontecia isso comigo, eu me tirava do time, eu fechava a cara, entendeu, Guerrinha? Então, isso não é uma coisa legal. E isso aí, depois, com o passar do tempo, fui aprendendo. E o próprio Fábio, um dia, me falou, pô, Regis, tu com a cara fechada não era fácil de aguentar. E aí eu bem assim, pô, tu acha, Fábio? Bom, eu que sei. Eu e o Oswaldo, a gente falou, pô, o resto é irreconhecível, cara. Dando pontapé em todo mundo e chegando, levantando os caras pra cima nos treinos. E aí, isso era uma coisa que hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria, exatamente. E o que tu ainda quer fazer? Não, o que eu quero fazer é estar no meio do futebol, entendeu? Que é o que eu sinto vontade, que é o que eu gosto, que é o que eu sei fazer. E ter a oportunidade de treinar alguma equipe maior, alguma coisa assim. Claro que eu sei que hoje eu tô em outro local, tô em outro país. Não interfere em nada, porque eu acompanho futebol dia a dia. E uma das coisas que eu sou altamente contra, quando as pessoas falam assim, eu vi o Ramon assumindo o Vasco, né? Eu joguei com o Ramon no Fluminense. E o Ramon tem uma história linda dentro do Vasco da Gama, né? De campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E aí eu vi as pessoas falando assim, mas o Ramon não tem experiência. E aí eu te falo, Guerra, qual experiência que as pessoas falam? A maior experiência ele já teve, que foi ser um atleta e conviver o vestiário e estar dia a dia, saber como os atletas pensam. Isso é mais importante que tudo. Tu pode ser um cara bom de didática, de parte tática, de treinamento, de tudo, mas não souber lidar com os atletas, não ter os atletas do teu lado, as coisas não vão acontecer. E tu mesmo sabe, Guerra, tem caras que automaticamente não precisa mudar o treino todo dia. Não precisa fazer treino disso, daquilo, daquela coisa. Tu precisa entender os atletas e os atletas automaticamente te comprar a tua ideia. Te aceitar. Exatamente. Tem razão. Regis, obrigado pelo papo. Sorte, sucesso, saúde principalmente, e que aconteça na tua vida aí, que todos esses planos que tu tem na tua cabeça se tornem realidades, é o que eu desejo, e foi muito bom ter conversado contigo, meu amigo. Obrigado, Guerrinha, foi um prazer ter conversado contigo também, e agora, aí no Brasil tá melhor, eu acho, né, eu tenho conversado com a minha mãe e com meu pai sobre o Covid, aqui as coisas já estão estabilizando, todo mundo, a maioria do pessoal já está vacinado, então, se Deus quiser aí, esse ano de 2021 vai ser um ano melhor para todos e as coisas vão voltar ao normal, público nos estádios, né, restaurantes, lugares, né, para turismo abertos, então isso que é o que o povo mais quer, né? A convivência com família, amigos, que isso a gente sabe que é importante. É isso mesmo. Eu conversei com o Regis Amarante de Lima Quadros, ex-zagueiro do Internacional, hoje está morando nos Estados Unidos, dirigindo uma escolinha, e foi um papo bem legal. Não, calma. Agora tem show de bola com o Zé Alberto e o Rafael Gomes. E amanhã começa a decisão do Campeonato Gaúcho com o primeiro dos 2 Grenais, o primeiro deles no estádio Beira-Rio. O Paredão volta sábado que vem. Tchau. Paredão do Guerrinha.